Mensagem do Céu. Hoje eu quero tratar com vocês uma questão especial sobre o Pêssar, não é? É importante que vocês possam ter as anotações. Eu vou deixar também isso aqui como vídeo, não é? Porque muitas pessoas não compreendem por que nós damos tanta importância, tanto valor, não é? Eu gostaria de estar até lendo, na verdade, um artigo muito bem definido que foi feito pelo Ensinando de Sião, que eu acredito que possa trazer algumas referências bastante importantes. Páscoa é, como nós chamamos, na verdade, o início do calendário bíblico em Israel. Ela delimita todas as datas das festas que hão de vir. Páscoa, como nós chamamos Pêssar, não é? Significa literalmente passagem, pois o Senhor passou sobre as casas dos filhos de Israel, os poupando, como está em Êxodo 12, 27. É uma festa instituída pelo próprio Eterno, como um memorial para que os filhos de Israel jamais esquecessem que foram escravos no Egito, não é? E que o próprio Eterno os libertou com mão poderosa, trazendo um juízo sobre os deuses do Egito e também sobre Faraó, como está em Êxodo 12. Pêssar fala da memória, da identidade. O povo de Israel foi liberto do Egito para poder servir ao Eterno sob a luz da sua graça e também para ser luz para as nações. O Pêssar é uma festa instituída para que jamais Israel se esquecesse quem foi, quem é e quem deve ser. Da mesma maneira, todos os que são discípulos do Mashiach e Yeshua são co-herdeiros, co-participantes das promessas das alianças dadas pelo Eterno de Israel, devem também estar participando. Todos que foram enxertados na oliveira verdadeira, os que foram enxertados na videira verdadeira, como um só corpo em Yeshua, são hoje família do Eterno, como está em Efésios 3:6. Daí, conforme o ensino que nós recebemos, justamente de Shaul HaShalir, como está em 1 Coríntios 5:8, os Shalierim, os Talmidim, na verdade, não é? Os discípulos, juntamente com os emissários, com o que vocês chamam de apóstolos, não é? De Yeshua, não judeus, também podem celebrar esse memorial. Eu quero aqui fazer uma parte, queridos, porque dentro das escrituras deixa muito claro, inclusive ontem eu tive uma pergunta bastante pertinente, na verdade do Caio, ele me perguntando onde é que estava escrito que só podemos celebrar o Pêssar se nós tivermos um judeu, não é? Junto, que é algo que nós temos bastante cuidado com relação a isso, e eu gosto de enfatizar isso, queridos, né? A pessoa vai querer celebrar o Pêssar sem ter a presença de um judeu. Nós temos aí nosso grupo que está também em Minas e tudo mais. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer juntamente online para podermos estar com eles. Por que motivo, queridos? Porque está em Êxodo 12:48 o seguinte: olha só, toda a congregação de Israel deverá fazê-lo, não é? Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e desejar celebrar o Pêssar de Adonai, não é? O nome do tetagrama sagrado, então será circuncidado, e nós já sabemos que a circuncisão hoje é a circuncisão no coração, não é? Mas poderá se participar do Pêssar. Então, em vários lugares nós vamos perceber isso, em vários textos, aonde vai estar determinado sobre o Pêssar, se tiver o estrangeiro hospedado contigo. E é muito importante esse quesito, queridos, porque essa palavra hospedar não é uma palavra simples para o oriental, né? O hospedar é a pessoa estar sob a sua proteção, e é como nós vemos, na verdade, as pessoas que estão juntamente conosco no Ministério Som do Céu. Vocês vão lembrar disso quando Ló abrigou ali os mensageiros na casa dele, queriam fazer mal para ele, e ele diz justamente essa palavra: olha, não os toque, porque eles estão embaixo da minha proteção. Estar embaixo do teto, olha só, Êxodo 12:48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar o Pêssar
de Adonai, não é? É muito importante que essas duas coisas precisam acontecer, não é? A pessoa precisa ter o desejo de celebração, não é? Mas estar embaixo dessa proteção de um judeu é muito importante. Para quê, queridos? Para não sair fazendo as coisas de qualquer maneira, queridos. Para não se tornar maldição de vez de bênção. A pessoa não tem conhecimento e vai sair fazendo coisas sem ter conhecimento, queridos. Então é muito importante você estar embaixo da autoridade de pessoas que foram chamadas. Israel também não podia oferecer sacrifício, queridos. Só a tribo de Levi. Nós temos de estar unidos, judeus e gentios, é uma ordenança, não é? Então, o estrangeiro que desejar, que ama o Eterno, circunciso de coração, é muito bem-vindo para a participação do Pêssar, não é? Olha só, vamos continuando aqui, não é? Daí, conforme o ensino que eu estava dizendo para vocês, não-judeus podem também celebrar esse grande memorial e também o devem. O simbolismo do Pêssar, da Páscoa, é parte da mensagem da Nova Aliança, de toda a obra do madeiro que se baseia justamente no evento da Pêssar judaica. Yeshua não apenas é morto no Pêssar, mas ele simboliza o próprio Cordeiro Pascal, como está em 1 Coríntios 5:8, que tira o pecado do mundo, como está em Yohanan 1:29, e cujo sangue nos liberta, nos resgata da escravidão do pecado e nos sela como seus filhos, não é? Nele, Yeshua, nós somos feitos novas criaturas, sem fermento, o fermento da malícia e da maldade. Como podemos ver, não se pode entender a obra do madeiro sem o conhecimento dessa que é a mais simbólica de todas as festas que o Eterno deixou. O Pêssar fala da nossa libertação e como nós podemos servir a Adonai, não é? Então, queridos, os antigos já celebravam, você por favor leia ali Êxodo capítulo 12, ela é um jantar familiar, onde o cordeiro é assado, comido por todos, assado, queridos. Vocês vão ler lá, leia com atenção, Êxodo 12, não é? Nós não podemos colocar água, tem de ser assado, como Yeshua passou pelo fogo para poder nos libertar da morte, do mundo do mal, e eu nunca jamais esquecerei a bondade e a benignidade do Eterno em enviar Yeshua e a obediência desse maravilhoso Salvador, nosso amigo, amo, Senhor e dono, não é? O pão sem fermento nos ajuda a lembrar que na noite do Pêssar nós comemos às pressas, o pão não teve tempo de fermentar. As ervas amargas nos lembram de como a nossa vida era amarga quando nós éramos escravos nas mãos de Faraó. Porém, para o gentio, queridos, todos aqueles que viveram uma vida longe do Eterno também foram levados cativos para o mundo, foram levados cativos para enfermidades, levados cativos para serem aprisionados, para serem maltratados, para terem desamores, traições e tantas coisas que viveram no meio de uma escravidão que o mundo simboliza o Egito para vocês, não é? E as ervas amargas também vai lembrar a você, meus queridos, que nós estamos diante de uma situação, desculpe, viu, queridos, o Skype fica ligado, né? Aí não tem jeito, acaba atrapalhando um pouquinho aqui. Vou ver se eu consigo dar essa corrigidinha. Eu não sei como corrigir, tirar o som do Skype. Vamos ver se existe alguma maneira disso. Mas vamos lá, não é? Por volta de 550 antes do Messias, os judeus criaram uma sequência para o jantar chamada Haggadah, que incluía o relato de Êxodo, não é? Os 4 cálices de vinho, não é? O Haroset, que é justamente um doce que eu estou preparando aqui para os meus amados irmãos, não é? Que é um doce de maçã, muito importante. E a intenção do mandamento de Êxodo 12:26 é que todos os membros da família participem das narrativas, da liturgia, e que a festa seja uma ferramenta didática, que possa ensinar às crianças como o Senhor nos libertou da mão forte do Egito e, no caso do gentil, das mãos do próprio adversário, não é?
Yeshua, quando celebrou o seu último jantar de Pêssach com seus discípulos, seguiu exatamente a tradição vigente na sua época e até o dia de hoje. Ele utilizou quase todos os elementos e a sequência que nós vemos nos lares judaicos. Não apenas isso, mas ele utilizou também parte da tradição que foi criada em 4 séculos, na verdade 6 séculos antes da vinda dele, para institucionalizar justamente esta ceia maravilhosa que é o Seder de Pêssach, justamente com Kiddush, que ele acabou até colocando ali o seu Dat Mashiach, que é a celebração da primeira ceia, como você chama a Santa Ceia. Por isso nós agora, nossa celebração, nós tivemos uma direção de Adonai muito forte, de nosso Kiddush, celebrarmos, na verdade, ao mandamento que é o seu Dat Mashiach. Então, logo após o encerramento das festividades e do jantar, nós, assim como Yeshua, não é? Nós vamos estar ali celebrando também o seu Dat Mashiach. Então, Ministério Som do Céu já sabe, o seu Dat Mashiach será celebrado de uma maneira pela primeira vez, na verdade, no primeiro dia do mês, no primeiro domingo do mês, e não como nós celebramos no último, na verdade, a segunda semana de cada mês, não é? Existem adereços especiais que nos ajudam a ver o Pêssach, como ela era comemorada, não é? A forma como desde o século 6 antes do Messias, o judeu celebrava a festa do Pêssach, é praticamente a mesma de hoje. Na mesa nós vemos um prato especial chamado Kiará, e nele nós dispomos o elemento do jantar, não é? Do Seder, né? A Beitzá, que é um ovo cozido que representa a oferta do Pêssach, que foi feita no templo, não é? A Hagigá. É importante você compreender, meus queridos, que por que o ovo? Ô céu, por que tem que ter um ovo? Queridos, todos os elementos quando são cozidos não ficam macios? Todos os elementos que são passados no fogo, eles não amaciam? O ovo não é assim, queridos. O ovo, quando ele é cozido, ele fica mais duro. E isso simboliza para nós que nós devemos, diante do fogo, diante das situações, nos tornarmos cada vez mais resistentes diante de todas as adversidades, não é? O zeruá, que é um osso, não é, que representa o cordeiro pascal nos lares judaicos tradicionais, não se come o cordeiro em luto como a destruição do templo, não é? Na verdade, é importante que nós compreendamos a lembrança que nós trazemos do Pêssach e também que aponta ao sacrifício do nosso Mashiach. Nos lares judaicos nós temos todas as carpas, não é? Nós temos são como aquela sabe aquela que vocês chamam de cheiro verde, não é? Né? Então nós vamos ter essas carpas que são o que nós vamos estar utilizando, o trabalho duro, onde nós molhamos, não é? Nós acabamos molhando numa água salgada, não é? Acabei até trazendo um salzinho kosher de lá da minha viagem última que eu fiz, justamente para nós utilizarmos aí no Pêssach, não é? Onde simboliza as lágrimas dos nossos ancestrais, mas também para o gentil tem um significado de todas as lágrimas que sofreu longe do Mashiach, não é? O meu marido judeu, meu querido, minha querida, não é? Muitas vezes eu vejo meu marido dizendo como é que eu vivi 42 anos sem o Mashiach, sem conhecer Yeshua. Então, queridos, vocês precisam compreender que nada faz sentido se nós não tivermos o novo nascimento, não é, meus queridos, minhas queridas, não é? Nós vamos ter aí o maror, que é uma erva amarga, típica do Oriente, não é? Na nossa mesa, porque nós temos de comer essa erva amarga para lembrar da amargura que nós sofremos. Nós vamos ter o haroset, uma pasta doce para lembrar justamente do barro que nossos ancestrais estavam ali fazendo a tantos tijolos para edificação do Egito. Além desses elementos do prato da Kiará, nós temos também
os 3 pães ázimos, né, as matzot, não é? 5 cálices de vinho, cada uma com um simbolismo diferente, não é? Os judeus, sejam eles crentes em Yeshua ou não, eles celebram essa festa da forma descrita, porque é um estatuto perpétuo, queridos. O que é estatuto perpétuo? Para aquelas pessoas que chegam para você e falam, ai, mandamento acabou, não é? Isso aí é o Antigo Testamento. Queridos, leiam lá, pelo amor de Adonai, Êxodo 12:14, amados, Êxodo 12:14, leia isso com atenção, no seu espírito, queridos. Vocês não têm noção da importância de tudo isso, é bênção para nossas vidas, tem um propósito abençoador que nós guardemos o Pêssar. Eu vou ler para vocês o texto, leia aí na sua escritura, queridos, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, não é? O sangue será por sinal nas casas em que vós estiverdes, isso será para nós, queridos, como estatuto perpétuo. Não está aqui, né? Eu estou lendo aqui, já estou procurando. Vocês vão ouvir um cliquezinho porque eu estou procurando, tá bom? Quando eu perco um texto, não é? Olha só, Êxodo 12:14, queridos. Esse dia vos será por memorial e celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Queridos, quanto tempo dura um estatuto perpétuo? Quanto tempo dura um estatuto perpétuo? Dura para sempre, queridos, não é? Dura para sempre, não é? É importante que nós compreendamos isso. Para os judeus crentes, essa festa é ainda muito mais especial, porque Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal. Mas, e para os cristãos não judeus? Temos provas históricas que até o meado do 4º século depois do Messias, aquele infeliz daquele concílio de Nicéia, não é? Infelizmente acabou dividindo judeus e gentios, judeus crentes no Messias, tá, queridos? Judeus convertidos. As festas eram celebradas, o Pêssar, como judeus, com os pães asmos, no dia 14 de Nissan. Você vai ver isso aonde, meus queridos? 1 Coríntios 5:8 está tratando do Pêssar, queridos. 1 Coríntios 5:8, eu lamento as traduções que nós temos, mas 1 Coríntios 5:8, queridos, está tratando do Pêssar. Não é? Eu sinto que essas traduções nossas, não é? Por isso nós celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade. Ele está falando do Pêssar, meus queridos. Não é? Essas situações que foram arrancadas, muitas pessoas chegam aí e falam que está falando da ceia. Queridos, ele está falando do Pêssar. Nós vamos ver em Colossenses 2,16 mais uma menção ao Pêssar, queridos, celebrados entre os gentios, juntamente com os judeus. É muito triste a gente ver que tudo isso foi perdido, foi anamatizado, na verdade, tido como maldito, não é? Olha, ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, ou festa, ou lua nova, ou sábado, não é? E o resto da tradução está vindo de uma maneira tão terrível, não é? É lamentável que as pessoas vão se basear suas vidas quando as traduções não têm base, não é? Justamente nesse texto de Colossenses 2,16 está pedindo que as pessoas larguem os dias pagãos, festa do solstício de verão, festa do solstício de inverno, festa de passar na fogueira Ayayá, festa do 25 de dezembro para o deus Mitra, não é? Para Tamuz, não é? Largar essa miscigenação que fizeram aí, queridos, onde a Páscoa virou uma festa pagã, queridos, não é? Eu vejo aí pessoas aí com ovo de chocolate, com tanta coisa, símbolo de Asherá, uma deusa pagã, não é? Misturando as suas vidas. Lamentavelmente, as vidas provavelmente devem estar também toda misturada, lamentavelmente, porque tudo entra pelo comer, viu, queridos? Lamentavelmente. Algumas obras patrísticas também atestam essa mesma coisa. Peri Pasha,
Mérito de Sardes, do século II, depois do Messias. Veja o que escreve Polícrates. Então, o bispo de Éfeso, sobre a celebração do Pêssar, ele estava argumentando contrariamente à decisão do bispo de Roma, o Papa Vítor I, sobre a imposição da mudança da data do Pêssar. Olha só, nós observamos no dia exato, sem tirar nem pôr, pois na Ásia grandes luminares também caíram no sono, morreram, incluindo Yohanan, que foi tanto uma testemunha quanto um professor que se deitou no peito do Senhor. Policarpo, que foi bispo e mártir de Trasés, bispo mártir de Eumênia, que dormiu em Esmirna, morreu em Esmirna. Por que precisaria eu mencionar o bispo mártir de Sagares, que se morreu em Laodiceia, que morreu, não é? Que ele coloca o termo como se deitou, ou o abençoado Papiros, ou Melito, todos esses observaram o 14º dia do Pêssar judaica, de acordo com as boas novas, o Evangelho, não desviando de nenhum aspecto, mas segundo a regra da fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, faço de acordo com a tradição dos meus pais, dos meus parentes, os outros bispos, sempre observaram o dia correto e separavam o fermento, pois que são maiores que eu e disseram, nós devemos obedecer a Deus em vez dos homens. E Eusébio, sobre a carta de Polícrates de Éfeso para o Papa Vítor I, está no livro História Eclesiástica, livro 5, no capítulo 24. Leiam isso com atenção, queridos. Olha, eu tenho procurado trazer o melhor para vocês, queridos. Meu Senhor, não é possível que haja dúvida sobre isso. O Pêssar judaico só foi proibida de celebrar no Concílio de Antioquia em 341 depois do Messias, e demorou quase 400 anos para que as pessoas tivessem deixado de vez essa tradição dos apóstolos. Assim, os cristãos, os messiânicos judaicos principalmente, não é, que são convocados a isso, deveriam obedecer o que Shaul HaShaliach falou, o apóstolo Paulo, e seguir o exemplo dos primeiros crentes, realizando isso no meio das suas famílias, um jantar festivo com pão sem fermento, cordeiro assado, as ervas amargas, para se lembrarem como a vida era amarga antes de conhecermos Yeshua e como ele nos resgatou com mão forte das garras do inimigo, da escravidão do pecado, e nos fez nova criatura, sem fermento do pecado. Deveríamos todos celebrar nesse dia, como o sangue do Messias foi derramado por todos nós, nos marcando e nos consagrando a Adonai. Um detalhe que também merece destaque é a ordenança da Torá, de que nenhum estranho, narrar, não é, participasse da celebração do Pêssar, uma vez que tal fato trazia juízo sobre a vida daquele que fosse ali o evento da conotação material e principalmente espiritual. Mas se algum estrangeiro ou peregrino estivesse presente às vésperas do jantar de Pêssar numa família judaica, esse poderia estar assentado, participando, no caso, em Êxodo 12, de 43 a 48, se houvesse a circuncisão. Porém, hoje, queridos, nós sabemos que essa circuncisão do novo nascimento, meus amados, é no coração. Amados, é importante que vocês compreendam que há aspectos da circuncisão que foram mudados, não para o judeu, mas para o gentil. Não é? Olha o que está escrito em Isaías 14:1, porque o Eterno se compadecerá de Jacó e ainda se elegerá Israel e os porá na sua própria terra, e se unirão a eles estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Oh, meus queridos, eu estou falando, mas meu Pai Todo-Poderoso, como isso enche o meu coração, como a Ruach deseja atrair a sua presença, os filhos das nações, que se acheguem à família, que possam compreender a grandeza do que foi proposto em nome de Yeshua HaMashiach. Meus queridos, a importância da participação do Pêssar, aos estrangeiros, os que se aproximam do Senhor para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos que guardam o Shabat, não o profanam, abraçaram minha aliança. Eu também os levarei ao meu santo monte, os elegerei na minha casa de oração, ali os alegrarei, os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos diante do meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim eu, Adonai, Tzevaot, o Senhor, o nosso Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei a outros
aos que aqui já se acham reunidos, leia isso em Shaiarro 56, de 6 a 8. Ou seja, o próprio Eterno aproximaria, enxertaria no seu próprio povo, os povos que nasceram de novo, que conheceram Yeshua, guardaram sua aliança, guardaram a importância de todo o mandamento de Adonai, e não desprezaram a antiga aliança, meus queridos, como infelizmente, lamentavelmente, há quase 2000 anos nós vemos essa heresia sendo praticada, não é? E assim eu tenho pregado a pessoas que se tornaram coerdeiras, coparticipantes com a casa de Israel. Na verdade, os gentios que estão enxertados se tornaram filhos. Queridos, eu tenho 27 filhos adotivos. Queridos, eu posso dizer a vocês, com todo o meu coração, queridos, o filho adotivo tem o direito, o amor, o carinho, a dedicação do filho natural. Amados, eu sei disso com uma propriedade tão grande, tão grande. Meus amados do meu coração, que nós possamos compreender com todo o nosso carinho, não é? Assim como os meus filhos adotivos têm todos os direitos, todas as vezes que eu tive um convênio médico era estendido a todos os meus filhos, todas as vezes que eu tinha o que quer que eu venha a ter é herança de todos os meus filhos. Amados, nós devemos compreender que não existe distinção. Não existe distinção para que nós possamos servir. Os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa através do Messias Yeshua por meio das boas novas. É o que está escrito em Efésios 3:6, não é? Portanto, lembrai-vos que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão naquele tempo, vocês estavam sem o Messias, estavam separados da comunidade de Israel. Oh, meu Senhor! O Eterno deseja que você esteja ligado à comunidade de Israel, meu querido e minha querida. Vocês eram os estranhos às alianças e às promessas, mas agora o Messias Yeshua se manifestou para vós, que antes estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue do Messias, e vindo, ele anunciou as boas novas e a paz a vocês que estavam longe, paz também aos judeus que estavam perto, porque nele ambos temos acesso ao Pai, um único Espírito, uma única Ruach. Assim vocês não são estrangeiros, não são mais Nerá, ou peregrinos Toshav, mas concidadãos dos santos, são a família de Adonai, queridos. É o que está em Efésios 2, de 11 a 19. É difícil falar, queridos, porque essa verdade parece estar oculta. É uma verdade que parece estar velada, meus amados. Eu quero tanto que isso entre no seu coração de uma maneira própria, maravilhosa, e sem nenhum erro e nenhum dano. Os gentios que receberam a aproximação e remissão das suas iniquidades através da obra do Messias são feitos também filhos de Abraão, queridos. E também são herdeiros da promessa, não mediante a descendência sanguínea ou pela circuncisão da carne, mas pela emuná, pela fé, meus queridos. E se sois do Mashiach, também sois descendente de Avraham Avinu e herdeiro segundo a promessa, como está em Gálatas 3:29, como meus filhos todos, queridos, todos meus filhos são herdeiros de igual modo. Não é a circuncisão que purifica os gentios, queridos, mas sim a circuncisão que ocorre dentro do coração. Porque nele, em Yeshua, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão do Messias, tendo sido sepultados juntamente com ele na imersão, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé, no poder do Eterno que ressuscitou dentre os mortos, e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pelas incircuncisão da vossa carne, ele deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que estava constante de leis não bíblicas. A palavra aqui, queridos, não é dogmas, como está na tradução, lamentavelmente. Não é para desprezar tudo que o judeu guarda, mas isso é justamente leis que não foram o Eterno que criou, a qual nos era prejudicial
e removeu integralmente, cravando no madeiro. Colossenses 2, de 11 a 14. Ou seja, os gentios no Messias não são, de forma alguma, estranhos ou estrangeiros. Não são. A fé no eterno de Abraão, de Isaac e Jacob, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o que faz de vocês, minha família, meus irmãos por adoção, irmãos que eu amo e para quem eu dedico minha vida, queridos. Quantas vezes, amados, eu sou desprezada entre os judeus pelo trabalho que eu realizo aqui? E quantas vezes eu sou desprezada entre os cristãos que não compreendem mesmo o chamado que o Eterno fez sobre minha vida? Amados, vocês são filhos de Abraão, conforme a palavra dos profetas de Israel. Toda a profecia de Israel contempla a sua vida. Assim, um não-judeu que serve ao Eterno, através do Messias Yeshua, não se encaixa na proibição de Êxodo, capítulo 12, pois ele não é estrangeiro, não é estranho em relação à fé e aliança de Adonai com seu povo. Ele foi aproximado, feito povo do Eterno, juntamente com os judeus, como está em Isaías, Yeshayahu 14:1 e 56:8. Por isso, o Rabino Shaul, Shaul Hachalir, como você conhece, o apóstolo Paulo ordena a celebração do Pêssah aos gentios, como está em 1 Coríntios 5:8, tão mal traduzido, queridos, não é? Lamentavelmente, queridos, também nós tivemos ainda a maculação, não é? A paganização da Páscoa, não é? Com ovo de Páscoa, com columba pascal, não é? A pomba é um dos símbolos de Asherá. A Páscoa cristã, oficializada pelos pais da Igreja Católica no século IV depois do Messias, foi instituída com o intuito de substituir a Páscoa celebrada por Yeshua e pela sua Kehilá, sua congregação, até então. E nos países da língua anglo-saxônica, a Páscoa cristã era conhecida como Easter, que é o nome da deusa, na verdade. Mas nos países de língua latina, a palavra Pêssah foi mantida por uma transliteração, como Páscoa, que no hebraico é Pêssah. E o nome Easter é proveniente de uma festividade da primavera celebrada pelos assírios e pelos babilônios, posteriormente também pelos celtas, em adoração à deusa Estar, ou Oeste no mundo nórdico. Essa era a deusa da fertilidade. Daí os ovos, o coelho, eram usados como simbolismos dessa fertilidade. Em outras palavras, qualquer historiador ou qualquer enciclopédia atestará que a origem do ovo é pagã. E se temos a verdadeira Páscoa, que é para celebrar com Yeshua, pelos seus discípulos, apóstolos, e pela igreja até o século VI, depois do Messias, por que nós devemos adotar esses costumes pagãos nas nossas casas, meus queridos? Será que Yeshua endossaria você colocar ovos enfeitados, coelhos de chocolate, que justamente é um dos animais de estimação de Asherá? Meus queridos, é tempo de nós largarmos o paganismo, deixarmos Roma, deixarmos essas tradições que só destruíram nossas famílias, só trouxe a morte para o nosso povo. Eu te conclamo, eu sei que esse estudo ficou um pouco longo, mas eu te conclamo que volte à verdadeira fé. A verdadeira fé. É tempo de nós deixarmos Roma, deixarmos a Babilônia e nos voltarmos para as raízes judaicas, queridos. E eu estou aqui ao seu serviço. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu amo a sua vida. Que o Eterno possa te despertar. Porque a noite vem, queridos, onde ninguém pode trabalhar. E o nosso Senhor vive. Eu desejo de todo o coração que essa mensagem fale ao seu espírito e transforme sua vida na direção do crescimento do Mashiach.